conseguirem. Acho que esse primeiro mergulho, assim, nessa reflexão, é para tirar elementos que vocês sentem que são extremamente relevantes, tá? Então, agora para apresentar, a gente tem 20 minutos para finalizar. Então, a minha sugestão é que a gente tente fazer meio que um pitch mesmo, sabe? Porque está tudo registrado lá no Jamboard. E o nosso começo do próximo encontro vai ser retomar essa discussão, juntando com o que vocês vão, que a gente vai separar de referência. Quando eu digo a gente, é todo mundo aqui, né? O que, que a gente vai encontrar de referência para estudar e para poder trazer essa discussão. Então, a minha provocação qual é? Ao invés de vocês apresentarem detalhadamente tudo que já está lá nos post-its, vocês trazerem, a pessoa que ficou representante do grupo, o que, que teve de inquietação, qual foi de que maneira que o grupo se inquietou e se mobilizou para fazer essas escritas, né? Então, mais naquele sentido de o que mais pegou na gente na hora que a gente foi fazer isso, tá? Porque os textos estão lá, as discussões estão lá e a gente pode acompanhar pelas leituras também e no próximo encontro. Então, eu vou compartilhar o Jamboard aqui, vou pedir para o grupo 1 começar, né? Vejam, já está no nosso Sway, tá? Então, a Suelen tinha pedido para derrubar o WhatsApp, eu já sabia disso, e eu coloquei aqui tudo no Sway, para que a gente não perdesse essas informações, tá? Então, aqui no Sway, a gente tem um link aqui onde está o Jamboard, tá? Tem fotinhos já de vocês aí, a gente está todo documentado aqui o nosso processo, tá? Então, grupo 1. Pode começar, Lilian? Pode, por favor. Então, nós percebemos que o princípio de cooperação ele estava presente no desenvolvimento do projeto, né? Nós conseguimos observar que em todo desenvolvimento, na estratégia do trabalho, né, em equipe, relatos, a oralidade, então nós conseguimos observar que estava presente a cooperação, dentro, buscando sempre o apoio da comunidade, a escuta, que a cidadania também trabalhou bastante a questão do apoio, né, da convivência e do diálogo, das discussões. Mas o que nos causou um certo incômodo foi que se percebe pouco registros, o registro de como foi acontecendo, né? De como foi o andamento. Nós conseguimos observar que alguns projetos, ele começou e terminou no mesmo mês. Porém, não tem não foi registrado o percurso que foi desenvolvido durante aquele projeto. E isso nos incomodou um pouco, né? Faltou relatos. Nós conseguimos, nós até questionamos que um projeto que é desenvolvido a longo prazo, que se ele não houver registros, ele vai ficar prejudicado, né? Então, o que nós sentimos mais falta foi de registro de algumas ações. Teve um projeto que nós analisamos fotos, né, imagens, e ele não estava registrado nas estratégias que o professor utilizou. Era uma trilha, ele estava utilizando a questão da ortografia, né, apenas em foto. E no decorrer das suas estratégias de ensino, ele não registrou. E os projetos que nós analisamos, nós conseguimos ver essa pequena problemática, né? Elas não foi desenvolvido a estratégia de como que estava sendo aquele projeto no decorrer do percurso. Foi isso. Perfeito, Fabíola. Eu vou ouvir os 3 grupos, tá, gente? Depois eu faço umas perguntinhas no final, só para não tirar o tempo de ninguém, tá bom? Obrigada, Fabíola. Grupo 2. Oi, então, vamos lá, o nosso grupo. Ele ficou responsável, até esqueci de pegar o nome corretinho, mas é sobre
a questão marítimo, que é história, né? Ai, grupo, me ajuda aí agora com o nome, que eu não anotei o nome certo. Transporte marítimo e sua relação histórica com o Rio Grande Isso. do Sul. Isso, era um nome longo e eu acabei. E aí, só pelo título, nós já começamos, então, a fazer uma reflexão, né, em relação a será que esse título foi escolhido pelos alunos? Então, só pelo título já nos chamou a atenção, o nome do projeto, né? Então, nós percebemos, né, que não há percepção nas etapas em relação aos valores e princípios do programa. Por quê? Porque o índice formativo, ele nos pareceu bastante formal, as questões bastante formais, e também na frente de cada questão estava assim, geografia, geografia, português não apareceu, até a Diana questionou, mas assim, foi aparecendo algumas disciplinas, né, na frente de cada pergunta, escrito mesmo ali no índice formativo. Então, nós, assim, nos questionamos, né, e levantamos algumas reflexões acerca de, será que houve realmente um diálogo, empreendedorismo, onde eles estão nessas etapas? E nós, né, entramos num acordo que realmente faltou explicitar nesse projeto, faltou descrever nesse projeto se ocorreu. E aí nós também levantamos uma questão a partir dessa. Se não ocorreu essa descrição, se não está explícito os valores de cooperação e cidadania nesse passo a passo, nesse registro, será então que é porque realmente não ocorreu, né? Ou o professor não teve clareza, não tem clareza, né? Não, pelo menos não demonstrou clareza em relação aos valores nesse registro, porque eu penso, né? Nós até refletindo, nós pensamos o seguinte: se os professores, eles têm clareza, né? Se o professor ele tem clareza da importância dos valores, ele vai fazer questão de registrar. Então, nós não percebemos esse registro. Então, o protagonismo dos professores, bem mais forte que dos alunos, né? Isso está descrito, nós percebemos. Não nos pareceu que houve um diálogo na escolha do título, na escolha dos assuntos, né? A expedição foi a partir de um vídeo, tudo bem, mas inclusive assim, nessa expedição não há um momento que nós percebemos o protagonismo dos alunos. Então, nós ficamos assim, até o Henrique comentou, nos parece um projeto triste, muito formal, assim, sem descrever onde há movimento nesse projeto. E aí nós até rimos, né, quando o Henrique comentou que nos parece um projeto triste, porque realmente nós concordamos, ficou um projeto triste, sem descrever esse movimento, essa alegria, esse protagonismo, esse diálogo, esse empreendedorismo, não há descrito, não há explícito, e nós ficamos na dúvida se ocorreu, se esses valores foram vivenciados ou se eles não foram registrados porque de fato não os foram. Perfeito, Samara, excelente. Vamos ouvir o grupo 3, então, e depois a gente discute um pouquinho mais. Quem do 3 que vai falar? Nós não elegemos um interlocutor, né? Grupo. Só não pode ser o Silvio. Só não pode ser o Silvio, aí tá tudo certo. Vai lá, Su. Tá, então, aqui a gente fez um exercício um pouco contrário, a gente não elegeu um projeto, mas a gente deu uma olhada em todos e trouxemos, assim, um pouco das nossas percepções e principalmente o Silvio trazendo também o que ele sente, né, com os professores, e então nós colocamos vários pontos, assim, em relação
a projetos vivenciados e aos projetos que a gente viu ali dos links, né? Então, o que a gente vê? Que existe a cooperação por parte dos professores nos projetos ali que deu para enxergar uma atuação um pouco mais interdisciplinar, né? Então, ali no site deu para entender os projetos que tinham essa atuação e a gente subentendeu que a cooperação acontece mais por parte dos professores nesse sentido. Em relação aos estudantes, podemos observar, né, a cooperação mais no processo de expedição e na formulação dos índices, mas daí a gente começou uma discussão que foi, né, será que isso é cooperação ou será que isso é só colaboração? E até que ponto a gente tem clareza do que é colaborar e do que é efetivamente ser uma pessoa cooperativa e desenvolver a cooperação, né? Porque nos parece muito essa questão do mais da colaboração e até vendo as fotos ali de expedição, enfim, que eles estão mais colaborando, ajudando os coleguinhas do que uma competência maior que é a cooperação, né? E aí a gente já chegou em algumas conclusões, né, que a gente não tem um dispositivo que amplie esse olhar nas etapas do processo. Então, como que a gente cria, né, esse dispositivo para pensar, bom, a cada etapa do processo, o professor e os alunos refletirem se isso que a gente vivenciou agora teve cooperação, teve cidadania, onde teve a solidariedade. Então, refletir no processo e talvez isso que esteja faltando porque daí o professor não reconhece, logo não aparece nos registros, né? E aí nós trouxemos que no material não tá muito explícito, mas que a gente entende, a gente conversou muito que se o assessor pedagógico ele domina os princípios e ele consegue enxergar como eles são desdobrados, talvez ele consiga levar isso para o professor. Mas se o próprio assessor pedagógico não tem clareza disso, hoje os nossos materiais eles trazem, né, como a Lilian introduziu. Tá bem claro o que é cooperação, tá bem claro o que é cidadania, mas a gente não tem nenhum dispositivo nos materiais que tragam isso dentro da estrutura do projeto, né? Não sei em cima e embaixo, no início, né, e que dê para entender que tem que fazer parte do processo. Então, talvez isso esteja faltando uma intencionalidade maior mesmo por parte, né, dos assessores pedagógicos e dos professores para que isso aconteça. Eu acho que os outros post-its trazem muito sobre isso, né? E que a gente viu muito mais uma vivência democrática, que daí entra a cidadania, do que cooperativa. Então, a gente chegou a um consenso que talvez a gente tenha mais facilidade de enxergar a cidadania sendo desenvolvida do que a cooperação, porque a gente enxerga ali a cidadania na expedição, no envolvimento da comunidade de aprendizagem, na formulação dos índices, então respeitar a fala do outro, ou, né, poder ter o meu espaço de voz, poder desenvolver a minha comunidade, poder ouvir as pessoas da comunidade, né, ter pessoas diferentes participando daquele processo conjuntamente, a gente entende que isso é muito mais cidadania do que efetivamente a cooperação. Então, resumindo, a gente não enxergou de fato a cooperação e tem dificuldade de enxergar isso na prática. Perfeito, perfeito, Su. Bom, eu queria só avançar aí para os 10 minutinhos finais e trazer. Na primeira apresentação, eu ia fazer a provocação que o grupo 2 já trouxe, né? Que era talvez o fato de não ter visto ali escrito, isso pode nos dar, a gente pode inferir alguma coisa a respeito disso, né? Porque se o professor entende que esse é um princípio e que um dos grupos escreveu, pode parecer só um projeto, acho que foi o grupo 2 mesmo, né? Pode parecer um projeto que a escola resolveu fazer. Então, muitas vezes essa clareza não está ali para esse professor, ele também não acha que é extremamente relevante ele registrar, né? Então, não quer dizer que não exista, né? Pode ser até que ele está fazendo, mas não está claro para ele que esse é um princípio e que, por ser um princípio, deveria estar ali naquele registro. Então, eu gostei muito desse ponto, porque a gente caminha um pouco para uma discussão que é um dos elementos que a gente entendeu que surgiu na discussão do ponto anterior, uma que é a clareza da própria estrutura. Como é que a gente pode deixar ainda mais claro, né? Porque tem lá, cidadania, isso para mim, quando eu peguei para estudar e estou aqui rabiscando, e que li a estrutura inteira, falei, eu sou um professor que vou implementar.
sentir essa falta, né? Onde é que está a cidadania e a cooperação nos 10 passos? Ela não aparece, a gente sabe que está, né? Mas imagina um professor que chegou e pegou aquele material, ele, por mais que tenha o apoio do assessor, talvez ele precise dessa clareza maior. Então, acho que é um ponto para a gente analisar, né? E aí entra num gancho que eu queria fazer para a nossa próxima discussão, né? Primeiro, a gente olhar como é que... E aí eu pego a fala da Sueli. Na BNCC, cooperação e colaboração está muito diluído, né? A gente não tem ali o cooperação da maneira que a gente tem aqui. Eu até trouxe um material para compartilhar com vocês, que é um material que eu vou sugerir, que a gente talvez também leia, também se debruce e convidar vocês para trazerem outros materiais, porque imagina, com um grupo como esse, eu tenho certeza que a gente vai ter muito material, que é esse material que está relacionado às próprias competências gerais da BNCC. Então, não sei se vocês conhecem esse livro, Educação em 4 Dimensões. Eu tive o prazer, a honra aqui de participar da revisão técnica da tradução desse livro, então eu acabei mergulhando muito nele, e ele traz muitos elementos que podem ajudar a gente a conhecer mais coisas e pensar como é que essas coisas podem se conectar. Eu vou deixar para vocês fazerem essa leitura, para nós fazermos essa leitura. Não precisa ser do livro inteiro, vocês podem comentar, né? Olhar o que faz sentido analisar. E esse mesmo CCR, que é o Centro for Curriculum Redesigner, eles fizeram esse material aqui, que foi uma interpretação das 10 competências gerais da BNCC. Então, veja, uma das competências gerais, a competência 9, ela é empatia e cooperação. E se a gente for olhar, em alguns momentos ele traz a cooperação, mas ele divide, ó, até o 3º ano espera-se isso, até o 6º ano, até o 9º ano. Então, isso é legal, porque dá um parecer assim do que se espera para cada faixa etária. Acho que alguém comentou assim, olhar na educação infantil é diferente do que a gente olhar com os alunos maiores, né? Então, esse é um caminho que eles fizeram para falar sobre isso. Concordo com a Sueli que muitas vezes, olha, uma subdimensão da cooperação é a colaboração. Então, essa questão dos conceitos, ela é importante, porque de que maneira que realmente está aparecendo claro para este professor, agora estou olhando, né, com a visão do professor, do que é cooperação e do que é colaboração naquele projeto que ele desenvolveu, para ele enfatizar no registro dele. Então, são coisas para a gente analisar. E também, na competência geral 10, a dimensão cidadania aparece. Então, esse material, esse livro e esse destrinchamento aí por faixa etária, pode nos ajudar a pensar elementos de reflexão. Porém, eu não acho que esse aqui é o óbvio, não é o único material possível, né? A minha sugestão é onde mais a gente pode encontrar esses elementos atualmente, né? Em referências mais atuais, porque assim, tem muita referência no material das próprias questões das cooperativas, do cooperativismo, quer dizer, tem muita referência, mas na atualidade, né? O que mais a gente pode encontrar hoje de materiais de referência para a gente pensar sobre cooperação e cidadania e para ajudar na própria estrutura do programa a ficar mais explícito para esse professor, e ficando explícito para ele, espera-se, né, que ele entenda que é um princípio, é um pilar, e que de alguma forma esse registro tem que contemplar, né? Então, fiquei um pouco com essas questões, mas a gente não vai parar aqui. A ideia é a gente continuar no próximo encontro, colocando mais referências ali e refletindo sobre essa documentação, que era o nosso segundo ponto, né? A gente basicamente caiu onde aqui, né? E, aliás, foi o que eu provoquei vocês. Eu entreguei coisas que estão documentadas ali no site, que alguém documentou e foi o professor. E aqui na conversa a gente fala, olha, pode ser que esteja, mas a documentação não está evidente, né? O registro, a documentação. Então, qual é a sugestão? Fazer um convite para a Lica, né, Suelen, que a gente quer fazer, que nessa semana foi a Di, que abriu, falando um pouco dos princípios. Então, te convidar para em 10, 15 minutos no próximo encontro. A gente sabe que você é a referência, então a gente quer. Eu, principalmente, quero muito te ouvir, e acredito que todo mundo que está por aqui que não tenha ouvido, né? Tem gente nova no pedaço,
vai gostar muito de te ouvir sobre essas questões da documentação, dos registros, quer dizer, aquilo que você achar que faz sentido para a gente. Pode ser esse convite? Tá, ficou sem som, mas eu acho que ela falou que pode. Fazer, pode, claro. Tá ótimo. A gente Então, combina certinho depois, Lica, como funciona, mas só uma pergunta, Lilian, até para todo mundo se ambientar. Além desse material de referência agora que tu mostrou, vai estar lá no nosso link e se alguém quiser colaborar colocando mais algum não é artigo, quiser, não é quiser, não. quando todos forem colaborar, para colocar links de artigo, como faz ali na plataforma? Porque Vou eu mostrar. acho que não é conhecida por Não, todos. é um Padlet. Eu pus um Padlet. Ah, tá. É uma caixinha do Padlet dentro É uma do caixinha do link. Tá. Padlet. Ah, Deixa perfeito. eu voltar aqui até para mostrar rapidinho Só antes para da todo gente mundo ver sair. onde fica. Boa, boa. Antes da gente sair, ó, eu estou compartilhando minha tela? Sim, né? Ó, aqui eu abri uma caixinha do Padlet, então é a mesma coisa do Padlet. Perfeito. Eu vou colocar aqui a referência, que ele já está embedado aqui, tá? Eu vou colocar essa que eu trouxe agora para a gente ler. E aqui nessa coluninha de referências, gente, só clicar aqui no mais e escolher aqui a primeira caixinha, né? Que é um arquivo, tá? Ops. A internet hoje tá bom, hein, Suelen? Você fez assim um movimento bom, né? De nada funcionar. Então, a gente vai aqui na. Não foi meu pedido. Não foi, né? Tá bom, obrigada. Então, aqui a gente tem a primeira caixinha, tá? A primeira coluna, que é para a gente colocar referências. E qual é o meu convite, então? Destas referências, vai ler o que você quiser, aliás, vai compartilhar com a gente o que você tiver de referência mais atual, a gente vai colocar algumas, mas a gente tem certeza que nesse grupo aqui vai vir coisas riquíssimas, tá? Pensando que o nosso foco é cooperação e cidadania, tá? Não estamos falando de documentação ainda, não. Cooperação e cidadania. Aí, a ideia é que vocês escrevam aqui para a gente nessa caixinha, daquilo que você leu, o que se conecta com o PUF. Olha, isso aqui que eu li em tal lugar, que não é uma referência comum ali para o material, se conecta muito em tal sentido. Em que amplia, aqui é uma rotina de pensamento, olha, eu li o material X, conta para a gente qual que você leu, tá? E ele amplia em tal ponto. Então, escreve para a gente em que ampliou. E depois, o que desafia? Porque eu vou colocar um desafio. Então, na própria BNCC, cooperação e colaboração, não está claro essa linha tênue que separa principalmente em relação ao programa. Então, eu escreveria algo assim, olha, os conceitos, né, da maneira que a cultura escolar está trazendo, baseados na BNCC, muitas vezes não dão essa clareza, então isso é um desafio. Então, a ideia é que a gente faça esse movimento, conecta, amplia o que está no PUF e desafia o que se pretende para o programa, tá? Principalmente em relação a princípios, certo? Ok, gente, em relação à tarefa de casa? Então, vou abrir agora para Silvio. Vamos lá. É uma questão que é simples, mas eu acho que ela vale ser colocada. O que é atual? Porque, por exemplo, né, o filósofo Nietzsche, que morreu em 1900, ele é super atual para a filosofia. Ele está começando a ser entendido agora. Então, atual é algo desse tipo ou a gente está falando de coisas que foram escritas mais recentemente? Não, a gente está falando de coisas que, assim, no meu ponto de vista, quero ouvir de vocês, mas que se conectam com a contemporaneidade. Hoje a gente tem uma BNCC, não tem mais parâmetros curriculares, a gente tem uma distribuição, né, das próprias habilidades e competências por anos de escolaridade, a gente tem uma discussão de competências gerais da BNCC e não mais de conteúdos, né? Então, são coisas que conversam com a contemporaneidade, porque muitas vezes a gente tem autores que escreveram, né? Você deu um excelente exemplo, e que ainda precisa de mais compreensão sobre eles. Ótimo, pode conversar com a contemporaneidade. Outras vezes você tem materiais que estão apoiados em discussões que a gente já sabe na educação que já passou, a gente não está mais falando disso, né? E que às vezes pode ainda, né, dado o tempo do programa, ainda está funcionando como uma referência, que valeria a pena talvez olhar.
Mas eu não sou a pessoa mais indicada para dizer, esse ou aquele. Acho que todos nós juntos, a gente está com um grupo aqui de peso para poder fazer esse movimento, tá? Eu sou libriana, tá, gente? Eu não vou conseguir falar. Eu sempre vou falar, tem o caminho do meio, vamos lá. Lica. Não, Ok. eu só levantei o dedo aqui porque fiquei pensando, não foi? É? E se Eu acho também, que... né, pessoal, tiverem dúvidas, ou enfim, nos procurem, né? Procurem ali a Lilian, ou se quiserem me chamar no privado, mandar algum e-mail com material antes de colocar lá para. Enfim. Então não se sintam. Não prendam o material com vocês sem antes, né? Com algum receio de compartilhar lá com a gente. Porque a ideia é que a gente construa esses subsídios teóricos e nessa análise ali que a Lilian trouxe, né, estratégia já é para a gente, inclusive, analisar aquele material para ver se faz sentido para a gente ou não, né? Daqui a pouco não é o momento. Mas não deixem de compartilhar todos esses insumos que com certeza vocês já têm por aí. E eu estava pensando até, né? Pensei no Silvio, assim, mas até nos nossos materiais, daqui a pouco, já fazer essa reflexão, talvez, dos nossos textos no livro, né? Então, o que que conecta, o que que já está defasado daqueles textos de cooperação e cidadania? Então, daqui a pouco já é um exercício que a gente possa fazer, porque são materiais que talvez precisam desse olhar contemporâneo, mas que também, de alguma forma, estão atuais, né? Então, daqui a pouco, deixo o desafio aí também para o pessoal que já tem essa E que análise vai aí ser na hora nos que a gente vai materiais. construir esse protótipo, né, Su? Agora a gente está nesse movimento de ideação. Então, nós vamos nessa ideação e nessa pesquisa em todos esses encontros, né? Por isso que é legal essa heterogeneidade do grupo, sabe? E de olhar para um conteúdo e falar, poxa, esse autor ou essa referência não é. O cara até já morreu, mas é super atual, né? Ou tem algo muito novo, como eu trouxe esse exemplo do CCR, que vale a pena a gente dar uma olhada. Eles olham para redesenho de currículo, pode ser que tenha insumos ali interessantes, né? Então, acho que é isso, a gente poder fazer esse trânsito sem apego. E gostei muito da ideia da Su. Ficou em dúvida? Pega aí, ou fala direto com a Su, ou fala com a gente vai estar super aberto para isso, para realmente a gente ficar bem à vontade. Agora, não adianta só a gente fazer um super repositório. A gente precisa se comprometer a ler esses materiais, né? Então, ou ler todos, ou até a gente se dividir ali, gente, peguei tal para ler. Alguém pega outro, porque eu já vou olhar para esse, ou duas pessoas olharem o mesmo, só para não correr o risco de todo mundo olhar o mesmo ou de ninguém olhar nada, né? Porque a gente precisa fazer esse exercício mesmo do conecta, amplia e desafia, né? E lembrando também que se a gente colocar um livro de 300 páginas, certamente a gente não vai ler até então. Então, se você escolher um livro de 300 páginas que está aberto para compartilhamento coletivo, diz lá, olha, eu gostei das páginas 20 a 25, dá uma olhada lá que eu acho que vale a pena. Então, eu deixei aberto o espaço de comentário, tá? Você pode subir, pode já colocar um comentário que lente você gostaria que os colegas, todo mundo colocasse para aquele material. Tá bom? Então, tá ótimo, gente. Passamos 5 minutinhos, mas acho que valeu, né? Muito obrigada, Su. Passo para você aí encerrar. Não só agradecer a presença de todo mundo, lembrar que daqui a 15 dias tem o nosso encontro, né? E a gente está à disposição de vocês e vamos estudando e conversando ali pelo nosso link do Padlet, tá? Até mais, gente. Bom descanso. Tchau, galera. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. Abraço. Tchau, gente. Até Tchau, mais. gente. Tchau, tchau. Ô, Su, deu certinho, né? A ideia do próximo